o pessoal conseguir entrar nas redes para conseguir compartilhar. E eu esqueci de perguntar, hoje eu até brinquei com a Ana, era para você já estar de volta, né? Porque a gente marcou essa daqui, porque a gente estava esperando que você já estivesse no Brasil, né? É que eu prorroguei a minha estadia aqui, Alexandre, por isso. Mas isso teve muita coisa por conta da pandemia, não, Paulo? É porque surgiram outras Não, por questões de trabalho mesmo, Alexandre. de trabalho. Hoje ainda a Ana falou, nossa, era pra a gente até marcou em agosto, porque falou, o Paulo vai estar em agosto. A gente sempre marca 2 no ano, né? E o primeiro semestre a gente não tinha marcado. Sim. E aí a Ana até brincou hoje, falou, nossa, esse já era para o Paulo estar por aqui, né? Eu falei, já era para, a princípio já era para estar no presencial, já era para estar de volta no Brasil, né? Até esqueci de perguntar se isso teve alguma coisa a ver com a pandemia ou não, né? Não. Um pouco, Alexandre, mas não necessariamente, né? Mas foi por questão de trabalho mesmo. E já deu vontade de voltar ou é melhor ficar por aí, Paulo? Ah, saudade do Brasil. Tem, né, Alexandre? Difícil, né? Terra da gente é terra da gente, né? E agora tem alguma previsão para voltar? Não, ainda não tem nada definido. Por enquanto não, Alexandre, mas provavelmente final do ano, né? Já deve estar por aqui. Beleza. Bom, o pessoal já está entrando. Gente, boa noite. O pessoal que já está acostumado, Edmilson já está aí, a Ana, a Elza. Se vocês puderem ir compartilhando, mais 2 minutinhos, nós já vamos iniciar. O pessoal já está acostumado com esses minutos para dar tempo do pessoal entrar e compartilhar nas redes. E o duro, Paulo, eu brinco que toda vez passa uma semana, o Face bloqueia tudo, não pode compartilhar mais nada. Então, uma semana funciona, uma semana eles deixam a gente sem. Nossa. Mas é aquela história de não, por conta de não ser fake, né, de não ser disparo automático e tal, então eles acabam bloqueando, começa a ter muito compartilhamento, eles começam a dar uma bloqueada. Pena, né? Então, isso que eu falo, mas não dá para medir, né, o que eu falo, no fim você acaba tendo que entender, porque tanta gente usando para bobagem, né, que você acaba sendo obrigado a achar que, infelizmente, tem que fazer isso mesmo, né, porque... Bom, Paulo, boa noite de novo. Eu vou deixar o pessoal já está entrando aí. O pessoal já vai compartilhando com a gente. Só lembrando, gente, nós estamos hoje de novo a palestra sempre pelo Face, pelo YouTube e pelo Twitter, tá? Então o canal está direto e o Twitter a Valéria compartilha daqui. Tá joia? Quem prefere ficar por lá. Tem gente, Paulo, é um barato. O Edmilson fala, eu vou ficar lá no YouTube, porque é mais tranquilo e tal. Aí outro dia ele entrou lá e falou, mas não dá para ficar lá, não, lá é muito sono, aqui está mais tumulto, aqui tem mais gente falando. Então, Paulo, obrigado por ter topado. Bom, a gente estava conversando agora há pouquinho, né? Essa palestra já era para a gente estar fazendo, se tivesse tudo dado certo, já era para estar aqui, né, no presencial. Nós até tomamos a decisão, eu estava te perguntando aí, acho não, né? Nós já definimos que até o final do ano nós não voltaremos com as atividades presenciais, né, justamente por aquilo que a gente estava conversando antes de entrar ao vivo, né? Ninguém sabe direito, né, Paulo, que rumo tomar, apesar de ser pequeno, mas aquilo que eu falei, nós temos algumas pessoas de idade, quer dizer, você nunca sabe o que realmente é verdade, até os estudos a gente tem feito em 3, que são 3 que sempre tem contato para evitar também isso, então, festa das crianças a gente já cancelou, enquanto a gente não tivesse, eu imagino que enquanto a gente não tiver a vacina, né, ainda a gente não tem muito como tomar esse tipo de decisão. Mas, mesmo assim, é uma alegria, né? O Paulo participou com a gente lá das parábolas, já até falei com o Paulo, nós começamos, Paulo, há 3 semanas, já acho que foi a 3ª ou 4ª, essa segunda,
nós começamos um projeto novo do Sermão do Monte, acho que eu cheguei a comentar com você, e nós vamos fazer frase por frase, até fiz o cálculo, acho que nós vamos até a semana do Carnaval, em fevereiro, se é que nós vamos ter Carnaval, mas vai até a semana do Carnaval, e depois, claro, que eu vou querer que você participe, te convidar para participar. Sempre é uma alegria, né, quando você consegue participar com a gente, já é um grande parceiro do Amigos do Bem, sempre pelo menos 2 ou 3 vezes por ano a gente está junto aqui, e menos mal que a gente consiga fazer o online para matar um pouco da saudade. Então, bem-vindo, aproveite, o tema é super interessante, como sempre, fica à vontade, aí no final a gente só se fala para se despedir, tá bom? Ok, Alexandre. Bom, boa noite a todos. Alexandre, muito obrigado pelo convite, pela gentileza de sempre, e a todos que nos acompanham aí. Espero que o tema da noite de hoje possa trazer alguma reflexão para todos nós. Então, esse tema que fala da importância do outro na nossa vida, para a nossa evolução, ele é muito interessante, porque a nossa vida de relação, ela é inequívoca, ou seja, todos nós estamos subordinados a esse contato, né? Ele é inerente ao nosso processo reencarnatório. Então, vou começar nossa fala de hoje com 2 perguntas para a gente responder aqui ao final da nossa conversa. A primeira pergunta é: o que define, afinal de contas, a minha relação com o outro? Como é que eu estabeleço essa relação com o outro? E a segunda pergunta será em relação a uma frase de Jesus que está lá no capítulo de Mateus 18, 20, onde ele diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E a pergunta é: por qual razão Jesus disse 2 ou 3 e não apenas 1? Então vamos tentar responder essas perguntas ao final da nossa conversa. Para começar a desenvolver o tema, nós encontramos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo intitulado Sede Perfeitos, Kardec nos falando que a perfeição moral, ela consiste de algumas premissas, e uma delas é amar os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam, e orar por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Vejo que está bem fácil a gente atingir aí a perfeição moral. E a pergunta que nós fazemos é assim: consigo amar aos nossos desafetos, aos nossos inimigos, fazer o bem aos que me odeiam, orar pelos que nos perseguem e caluniam? Tá? E aí, dentro dessa reflexão, a gente pode se perguntar: poxa vida, a gente tem muita dificuldade em fazer isso verdadeiramente. Nós até podemos fazer, de certa maneira, falseada ou como uma fachada para mostrar, eventualmente, que somos espíritas, que somos bons cristãos, mas a verdade é que todos nós temos uma imensa dificuldade em fazer essas coisas. E aí vem a pergunta: por qual motivo nós temos dificuldade em fazer isso? E a dificuldade, ela existe porque nós não conseguimos ver ainda no outro o outro como uma extensão de nós mesmos, como um irmão em jornada. Nós não conseguimos entender por qual razão devemos fazer isso que nós acabamos de falar, uma vez que nós acreditamos que o problema é sempre o outro. Quando um relacionamento afetivo não dá certo, por exemplo, não deu certo por culpa de quem? Por culpa do outro. Porque a culpa nossa, ela praticamente não existe, né? Então nós acreditamos que é o outro que é inferior, o outro que é intolerante, o outro que é mau, o outro que é mesquinho, avarento, e por aí vai. Não fazemos a autocrítica. E aqui existe uma grande ilusão da criatura humana, né? De acreditar que o problema é sempre do outro, que nós somos extremamente virtuosos, que nós somos, de certa forma, iluminados, e mais importante que isso, nós achamos que nós nos conhecemos, que nós podemos imputar aí a culpa ao outro. Ou seja, de certa forma, o problema das coisas darem errado na minha vida e na sociedade e tudo mais, o problema é sempre do outro. O problema é sempre da sociedade, do mundo, etc. Então, ainda não temos uma percepção total de nós mesmos e do outro de maneira plena. Essa percepção, ela não ocorre ainda na totalidade, evidentemente porque somos espíritos em processo de evolução.
nós estamos mais perto do nosso início que do final, tá? E aí, nós podemos somar a isso ainda a ausência que existe em nós do autoconhecimento, que é uma proposta de evolução da Joana de Ângeles. Então, o fato de nós existirmos já afeta o outro, né? E temos que lembrar também que na vida do outro, nós somos o outro. Então, o fato de existirmos afeta o outro e vice-versa, tá? Então, a presença do outro é uma provocação em nós, tá? E a nossa existência é uma provocação do outro. Por isso que é importante a gente entender essa relação. Então, toda a relação com o outro, diz a Joana de Ângeles e o Carl Gustav Jung, sempre vai apresentar algum tipo de projeção da nossa sombra, do nosso aspecto sombrio, ou da parte do outro para conosco. Então, vamos recordar brevemente, ou definir brevemente, para quem nunca ouviu falar isso, o que é sombra. A sombra, ela nada mais é do que um complexo. Poxa, Paulo, mas não ajudou muito. O que é um complexo? Bom, o complexo, diz o Jung, que é o nó no nosso inconsciente. O Jung diz que toda a nossa instabilidade emocional, ela é decorrente dos complexos. E diz o Jung que não dá para a gente enumerar a quantidade de complexo que nós temos, mas todos nós temos complexos. Então, é o complexo de inferioridade, é o complexo materno, é o complexo paterno, é o complexo de superioridade. Então, por exemplo, muitas vezes estamos no nosso ambiente de zona de conforto, como, por exemplo, na casa espírita, onde temos uma atitude mansa, serena, falamos baixo, somos educados e tudo mais, e de repente alguém fala alguma coisa para a gente e aquilo nos afeta. E aí eclode em nós aquilo que Jung chama que o complexo constelou, ou seja, veio à tona e aquilo me toma. E aí a pessoa falando aquilo vem à tona um complexo de superioridade. E eu olho para a pessoa e falo, mas com quem você pensa que você está falando? E aí quando eu vejo, já estou naquela postura arrogante. Mas aí eu olho ao redor, eu lembro que eu estou na casa espírita, aí eu tento voltar à normalidade. Mas aí já foi, já mostrei aquilo ali que está presente em mim. Então, o complexo, segundo a Joana de Ângeles, nada mais são do que subpersonalidades que ficaram mal resolvidas de outras vidas, mas elas estão em nós, e nós precisamos olhar para isso. E um dos principais complexos que Carl Gustav Jung trabalhou e trouxe a definição para nós é a sombra. Então, a sombra, diz o Jung, que é aquele lado obscuro que todos nós temos, é aquele nosso lado, como o próprio nome diz, sombrio, é aquela personalidade que existe em nós, que ela é recalcada, frequentemente inferior, que em geral tem um aspecto, um valor de valor afetivo negativo. Então, entendendo isso, dentro do nosso processo evolutivo, não apenas dessa encarnação, mas tomando essa encarnação como base, nós aprendemos desde criança, dentro da nossa educação e dentro da sociedade, que existem certas coisas que são aceitas na sociedade e outras não. E existem algumas que são aceitas moralmente e outras não. E toda vez que nós mostramos aquelas coisas que não são bem-vindas na sociedade, ou que não são moralmente aceitas, nós, percebendo que elas não são aceitas, nós recalcamos esses comportamentos, essas coisas que existem em nós. E aí nós jogamos lá para a nossa sombra. E passamos a desenvolver um comportamento que o Jung chamou de persona. Assumimos uma persona perante a sociedade, mostrando somente o nosso lado bom. É como no relacionamento afetivo. Quando você vai se namorar ou paquerar alguém, começar um relacionamento afetivo, a gente nunca mostra o nosso lado ruim. Mostra, a gente sempre chega mostrando o lado bom, mandando presente, flores, sendo gentil, sendo educado, mas, como pessoas humanas, nós sabemos que a pessoa tem defeitos. A gente só não sabe a hora que o defeito vai aparecer, né? Então, esses defeitos, essas coisas que estão mal trabalhadas, recalcadas, estão lá no nosso lado sombrio. E todos nós temos esse lado sombrio. E aí o Jung comenta que, na relação com o outro, é muito comum que nós usemos desse artifício da projeção da sombra. Então, o que é a projeção da sombra? Normalmente, nós acusamos os outros pela inferioridade dele. Acreditamos que nós estamos isentos da responsabilidade e que o outro é sempre o culpado. E, na verdade,
o que nós estamos fazendo aqui, o que o ego faz, é usar esse mecanismo de defesa que leva o indivíduo aí a interpretar os pensamentos, os sentimentos, as atitudes das outras pessoas em função das nossas próprias tendências. Então, nós vemos no outro aquilo que nós não gostamos em nós mesmos. E aí há necessidade de nós combatermos no outro o que nós gostaríamos de ocultar em nós mesmos. Então, o ego, ele reprime os conflitos da personalidade, projetando nas outras pessoas, fugindo da aceitação dos seus erros e da responsabilidade por eles, né? Então, a projeção, de forma bem simples, funciona assim. A projeção no outro faz com que o projetor enxergue no outro o que, na verdade, é sombrio nele mesmo. Isso ocorre porque o ego, ele não quer aceitar, ele não quer reconhecer a sombra como sendo parte ali da sua psique. Então, todos nós, de certa forma, fazemos isso, tá? Jesus nos falou sobre o lado sombrio no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, ele nos diz isso quando chama os fariseus e os outros lá de sepulcros caiados. Ora, o que é um sepulcro caiado? Sepulcro caiado é aquela coisa que é bonitinha por fora, é branca, né, toda enfeitadinha, mas que dentro do sepulcro tem o quê? Tem um defunto, tem algo podre, tem algo que não tem mais vida. Então, sepulcro caiado é uma referência à hipocrisia. Queremos mostrar por fora o que, na verdade, não existe por dentro. Quando Jesus se refere também ao comer sem lavar as mãos, ressaltando ali que não é o que entra pela boca que enlameia, que conspurca o homem, mas sim o que sai da boca, porque o que sai da boca provém do coração, e é do coração que saem os ódios, as ofensas, a malícia, as intrigas e tudo mais, mostrando também que ficamos muito apegados aos atos exteriores, muito apegados à aparência, mas o que conta realmente é a nossa essência. E na nossa essência, nós temos esse nosso lado sombrio ainda, o nosso lado B, que nós não queremos mostrar, o que, na verdade, faz parte de nós, mas está lá escondido, está lá reprimido. No outro momento, no Evangelho, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, Jesus também fala o famoso caso, cita ali o famoso caso da adúltera, onde aquelas pessoas queriam apedrejar a mulher que foi pega em adultério. Mas por quê? Porque viam nela o adúltero que existia dentro de cada um. Então, essa é a projeção da sombra. Por que eu quero tanto destruir aquilo que está no outro? Porque, na verdade, aquilo está em mim. Então, tudo que nos incomoda muito no outro nos diz alguma coisa a nosso respeito. Então, se nós não olharmos isso que está no nosso inconsciente, no lado sombrio, nós vamos ficar presos aí a essas encrencas, vivendo uma vida de aparência, de hipocrisia. O Jung tem uma frase que se refere a isso, onde ele diz assim: tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a um melhor conhecimento de nós mesmos. Então, é importante que nós meditemos sobre o que mais nos incomoda em relação às pessoas. Mas não aspectos superficiais, simples, mas algo realmente que nós abominamos, que nós odiamos. Talvez seja traição, ingratidão, injustiça, corrupção. Tá? Então, é importante nós refletirmos. Por que a gente odeia tanto isso ou aquilo? E aqui é importante a gente comentar o seguinte: mas, Paulo, então tudo que me incomoda no outro existe em mim? De certa forma, sim. Mas então, por exemplo, eu odeio as pessoas, eu não estou de acordo com a corrupção. Quer dizer que existe algo de corrupto dentro de mim? Não necessariamente. Nós precisamos entender que nós temos o dever moral de nos indignarmos com as coisas que não são corretas de acordo com a moral. O problema não é nos indignarmos, porque precisamos nos indignar. O problema é quando isso nos tira do prumo, quando isso nos tira do sério. Quando nós vemos, por exemplo, um político corrupto e a gente não aguenta ver aquilo ali e vai para o Facebook fazer textão. Ou a gente acaba entrando aí em brigas homéricas por questões políticas porque não suportamos o perfil dessa ou daquela pessoa dentro de um determinado aspecto político. Então, são essas coisas que nós precisamos olhar. Essas coisas que nos irritam profundamente, provavelmente estamos fazendo ali uma projeção. Ou seja, por que eu não gosto no outro? Porque provavelmente aquilo ali está dentro de mim, mas eu não tenho coragem suficiente para olhar aquilo. O Freud já disse isso lá atrás. Ele dizia assim: quanto de você existe naquilo que você odeia? E um outro poeta, Hermann Hesse,
Ele diz o seguinte: se você odeia alguém, é porque odeia alguma coisa nele que faz parte de você, mostrando a sintonia que existe entre nós. E aí ele complementa dizendo assim: o que não faz parte de nós não nos perturba. Olha que interessante. O que não faz parte de nós não nos perturba. E nós podemos entender essa noção do outro que existe dentro de nós na mitologia grega, né? Então, o Gelson Roberto, ele faz, é um psicólogo junguiano, ele faz uma análise nesse sentido, falando a respeito dos deuses mascarados que existem na mitologia grega, que representa aí a noção de como lidar com o outro, tanto fora, mas principalmente dentro de nós. O primeiro desses deuses, diz ele, é a Medusa, que também é conhecida como Górgona. E a Medusa, todos nós nos recordamos, ou pelo menos já vimos em algum filme, é aquela deusa que tem a cabeça lá com um monte de cobras. E as cobras estão ali, vivas, né, se mexendo. Eu sempre brinco que a Medusa tinha cobra na cabeça. Nós temos minhoca na cabeça, né? Ficamos aí muitas vezes preocupados, ansiosos com algumas coisas. Mas vejam, a Medusa era aquela deusa que, se olhássemos para ela, não poderíamos olhar diretamente para ela, porque ficaríamos petrificados e acabaríamos morrendo. Então é uma deusa que não dá para a gente olhar diretamente na sua face. E ela representa esse outro dentro de nós, com conteúdos tão terríveis que nós não podemos olhar diretamente para esses, de sorte que poderíamos enlouquecer. É por isso que na espiritualidade, quando nós desencarnarmos, nem sempre nós vamos poder olhar para o nosso passado espiritual, tá? Porque muitas vezes nós temos essa ideia de que quando chegarmos ao mundo espiritual, a gente vai olhar para trás, vai saber o que fez nas outras vidas. Calma lá, não é bem assim. Será que nós damos conta de olhar o que nós fizemos aí há 500 anos atrás? Talvez tenhamos participado de processos horríveis aí na Idade Média, ligados à Inquisição, a fogueiras, a mortes, a escravidão, ou algo do tipo. Será que nós damos conta de olhar para esse outro, para essa subpersonalidade que existe dentro de nós, que fez coisas terríveis? Será que damos conta de lidar com isso? Será que não ficaríamos desequilibrados se olhássemos para esses conteúdos? Então, a espiritualidade nos ajuda muito nesse sentido, quando nos impede de olhar esses conteúdos, para que a gente não se desequilibre e continue traçando uma trajetória mais ou menos equilibrada, até o momento que a gente tenha maturidade espiritual e psicológica para olhar para esses conteúdos. E no nosso lado sombrio, trabalha também dessa maneira, né? Então, a Górgona, ou a Medusa, ela representa esse outro dentro de nós, com conteúdos muito difíceis de lidar, e que nós não conseguimos olhar diretamente a esse. Nós precisamos de mecanismos indiretos para matar a Górgona. Então, tanto é que na mitologia grega, o Perseu, que vai lá matar a Górgona, ele usa de alguns artifícios. Então, ele usa uma sandália especial, a sandália de Hermes, ele usa uma espada extremamente afiada ali para matar, para cortar a cabeça dela, e para olhar para a Górgona, ele usa um escudo, o escudo de Atena, para refletir a imagem da Górgona. Então, veja, ele é uma luta em glória, ele está com o escudo aqui, ele precisa lutar com a pessoa que está lá, e ele não pode olhar direto para ela, ele olha pelo escudo, que é uma maneira de olhar para aquele aspecto sombrio, doloroso. Então, veja que certas experiências, elas são tão violentas para nós, que nós só podemos nos relacionar de forma indireta com ela. Quantas crianças normalmente são violadas na fase aí da primeira infância e muitas vezes não se recordam, porque o inconsciente bloqueou aquilo ali para a sobrevivência psíquica do indivíduo, mas estão lá presentes. E a divindade, sabendo de tudo isso dentro de nós, faz com que a nossa relação com esses conteúdos sombrios, que estão dolorosos, que estão no inconsciente, faz com que a relação nossa com esses conteúdos ocorra de forma indireta, através de um sonho, a constelação de um complexo, que é quando o complexo vem à tona, situações do dia a dia, pessoas que chegam e que vão, mas que movem fundos emocionais dentro de nós, e essas pessoas que chegam e que vão, é o outro, são os outros, são as pessoas que chegam. Mas se chegou, é porque provavelmente tem algum aprendizado, tem alguma coisa ali para a gente verificar em relação a essa pessoa. O outro Deus que está relacionado a esse outro dentro de nós é Dionísio. Dionísio, ele, na mitologia grega, ele representa o mundo visceral, o mundo animal, instintivo, mas é o deus do vinho também.
na mitologia romana. Na mitologia romana ele é conhecido como Baco, o deus do vinho, que é o deus da mania de ser possuído e etc. Então, por exemplo, o Baco, o Dionísio, ele é o representante aí do carnaval. Então, o carnaval é uma festa de Baco, onde geralmente nós damos margem aos nossos impulsos, aos nossos impulsos racionais. Isso é interessante, né? Porque o espírito ele tem uma relação complicada com o carnaval. Ele passa ali 360 dias do ano tentando viver de forma virtuosa, harmoniosa e tudo mais, mas aí 4 ou 5 dias ele dá margem ao seu instinto. Então ele vai para o carnaval, ele se solta, ele quer festar e tudo mais, porque o carnaval significa isso, né? Uma festa da carne, uma festa relacionada aos instintos, e em alguns lugares, e aqui não é nenhuma crítica, é só um comentário, né, essa festa da carne, ela chega a limites extremamente deploráveis, né? Então vejam que, nesse contexto, nós temos aí Dionísio falando da nossa parte instintiva, mas também, olha que interessante, Dionísio também é o deus dos poetas. Então olha que interessante, Dionísio é um deus de verticalidade, nos leva para baixo, dando margem ao nosso instinto, mas também nos puxa para cima, como deus dos poetas, mostrando uma relação com o plano superior. Da mesma forma, nós percebemos isso na nossa movimentação religiosa. Ora, estamos no movimento espírita, na religião, tentando ali, de certa forma, nos acercarmos do divino, mas, vez ou outra, damos margem ao nosso primitivismo, às nossas coisas instintivas, mostrando aí o nosso lado sombrio. E nós temos também, nesse sentido, Ártemis, que é a deusa sanguinária, a última deusa que representa isso. Esses deuses são chamados de deuses mascarados, né? E a Ártemis é a deusa sanguinária dos animais, a deusa virgem que vive no mato, representada por uma ursa. E ela representa essa necessidade de proteção do mundo civilizado e do mundo bárbaro, que vez ou outra eclode dentro de nós. Então, hoje em dia, nós percebemos, por exemplo, que esse ser bárbaro que existe dentro de nós, ele vai eclodir de forma muito gratuita. Uma briga no trânsito, uma discussão por política, por futebol, etc. Né? Então, retomando aqui o nosso raciocínio de que toda relação com o outro possui aspectos da projeção de nossa sombra em relação ao outro, e que o outro também reflete aspectos que precisam mudar em mim, nós podemos afirmar que toda vez que nós caímos em julgamento, ou seja, uma condenação gratuita que fazemos do outro, em verdade, nós estamos fazendo um auto-julgamento. Ou seja, nós criticamos no outro o que mais odiamos em nós e que queremos manter oculto, mostrando apenas o nosso lado bom, o nosso lado aparentemente virtuoso, que não é virtuoso ainda, é só aparência. Tá? Então, quando alguém nos mostra abertamente essas características que negamos em nós, é como se essa pessoa estivesse nos desnudando. Daí nasce a nossa atitude extremamente imatura, infantilizada, mais ou menos assim. Quando o espelho mostra quem realmente eu sou, eu prefiro quebrar o espelho, a reconhecer e aceitar essa imagem, embora transitória, porque nós não somos isso, mas nós temos isso ainda. Embora transitória, né, essa imagem faz parte da minha essência. Em termos simples, nós preferimos destruir as pessoas a aceitar que existe algo ali para ser analisado e que pode ser usado em meu benefício. E aí nós podemos ainda somar a tudo isso a projeção da sombra, né, o complexo de inferioridade que existe em todos nós. Aí eu passo a diminuir o outro para me sentir superior. Daí surge a difamação, a calúnia, a ofensa, a maledicência, os ódios gratuitos. Muitas vezes também eu passo a invejar o outro, querendo as qualidades do outro, sem o menor mérito, porque acredito que quem merece sou eu e não o outro. Então veja que interessante. A chegada do outro desperta tudo isso em mim. É uma oportunidade para eu olhar, parar e refletir. Poxa vida, não sabia que tinha tudo isso aqui em mim. Vou olhar isso aqui. Mas ao invés de fazer isso, nós ficamos muito presos ali na ofensa, na calúnia, na maledicência. Então, sobre esse ponto, a respeito do julgamento alheio, é interessante porque o Kardec, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a respeito do perdão, da misericórdia, ele faz esse questionamento a São Luís. Então, ele pergunta lá,
é permitido que nós repreendamos os outros, que nós notemos as imperfeições dos outros, e divulguemos o mal que existe nas pessoas? E aí São Luís responde assim: deveis fazê-lo sempre com moderação, para um fim útil, e não como as mais das vezes pelo prazer de ferir, tá? E aí ele complementa dizendo assim: ora, a censura que alguém faça a outra pessoa, ela deve ser feita primeiramente a si próprio, a nós mesmos, procurando saber se nós não censuraríamos aquilo que censuramos no outro em nós. Olha que coisa interessante. E aí o Kardec também pergunta para São Luís se seria repreensível notarmos as imperfeições dos outros quando daí nenhum proveito as pessoas possam tirar para isso, uma vez que nós não iríamos divulgar essas informações. E aí São Luís responde que o erro está fazermos que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando, sem necessidade, no contexto geral da sociedade. Mas diz ele que ocorre totalmente o inverso quando, sobre o mal, nós vamos estender um véu, ou seja, sobre as imperfeições do nosso irmão, nós vamos nos calar, para que o público não veja, para que o público não saiba, né? E aí, avaliando ali o que existe no outro, a gente possa exercitar em nível pessoal aquilo que nós reprovamos no outro. Isso seria mais ou menos aquilo que Emmanuel diz, que nós devemos sempre ser o ponto terminal do mal. Ou seja, chegou a maledicência, chegou a intriga, a calúnia em nós, nos calemos. Vamos procurar ressaltar o lado bom, positivo, que existem nas outras pessoas, da mesma maneira que gostaríamos que fizessem isso conosco. Ou ainda lá no preceito socrático de que, quando nos trouxerem algo a respeito do outro, nós vamos colocar ali os crivos socráticos, que é bom que você vai me falar? É útil? É verdade? Então, se não é bom, se não é útil, se não é verdade, eu não quero saber, né? Vai lá, vai caçar a sua turma, vai lá comentar com as pessoas que gostam desse tipo de coisa, e nós nos calamos ali para a maldade. Bom, em termos simples, então eu vou observar, analisar, sem procurar julgar o comportamento do outro. Porque se existe algo que eu acredito ser equivocado nessa conduta, eu devo fazer a seguinte pergunta. Presta atenção na pergunta. Isso existe em mim? Se sim, então eu vou procurar retificar a minha conduta moral e a minha conduta externa. Porque, normalmente, nós começamos mudando a conduta externa. No entanto, só a mudança da conduta externa, ela não basta. É preciso mudar por fora, mas é preciso mudar por dentro também, para que nós não caiamos aí na hipocrisia. Bom, por que eu estou falando isso? Porque nós espíritas, nós achamos que virtude, transformação moral, é mudança de comportamento. Então, se alguém fala assim, você é orgulhoso, você é egoísta, então eu vou adotar um comportamento fora que não seja correspondente ao orgulho, ao egoísta. Mas é só fora, porque na verdade, da minha essência, eu ainda não mudei efetivamente aquilo. É preciso que eu me conheça, é preciso que eu olhe para dentro de mim, conforme a proposta da Joana e do Jung, e reconheça lá onde que aquilo ali está sendo ativado, onde é que está sendo mexido ali na minha essência, de onde que vem esse orgulho, de onde que vem esse egoísmo, de onde que vem esse complexo de superioridade, ou ainda esse complexo de inferioridade. Qual é a fantasia, como diz o Gelson Roberto, que está por trás desse meu comportamento? Então, viver só de fachada, talvez seja interessante para algumas pessoas, mas verdadeiramente isso não nos torna melhores. Então, quando eu tomo consciência de que a presença do outro em minha vida, ela tem a sua justa razão de ser, eu entendo que a divindade, ela age de forma muito perfeita para que na vida de relação eu consiga curar a mim mesmo. Então, o outro, como já comentamos, ele só chega para mostrar aspectos que ainda precisam ser trabalhados em mim. Ou seja, está desequilibrado. Mas é só para isso? Não, obviamente que não. Estamos falando aqui do contexto moral. Ele chega para estabelecer uma vida de relação e tudo mais, dentro daquilo que a sociedade nos pede. Mas a grande lição para nós é isso. Como que o outro nos toca? Como que é essa relação? Como é que funciona essa dinâmica? Ora, vamos analisar então. Então, o outro chegou, o outro faz ou fala algo que nos machuca de alguma forma. E nos machuca porque ainda nessa fase
atual de evolução, o nosso orgulho é bem forte, né? Nós nos melindramos muito facilmente. Nós não entendemos que as ações do outro deveriam apenas ligar o alerta que existe em nós. Mas que alerta que é esse? Que existem encrencas mal resolvidas dentro de nós, os nossos complexos. Assim, essas encrencas que existem em nós atraem, por afinidade psíquica, alguém que, obviamente, também é inferior, ignorante, né, ou simplesmente alguém que não sabe o que faz. Então, aqui, ignorante no sentido de que não sabe o que faz. E essa pessoa chega justamente para nos mostrar que existem coisas em nós que ainda não estão totalmente bem trabalhadas no contexto da lei de amor. Nesse sentido, olha, aqui vai uma metáfora que eu sempre comento, que é interessante da gente avaliar. Imagine que nós sejamos aí uma cuba retangular com um aquário, com água, e lá no fundo dessa cuba, desse recipiente, tem uma sujeirinha, uma lama, e o restante é água. E a gente olha para a água, parece que a água está limpinha, que é mais ou menos o nosso retrato. A gente olha assim e fala, nossa, a pessoa é muito boa, ela é virtuosa, trabalha no centro espírita, trabalha muito, faz palestra, e etc, etc. Mas tem aquela laminha no fundo, que é o nosso aspecto sombrio, que todos nós temos. Aí o que o outro faz? Então o outro chega e cutuca com uma varinha aquela sujeira que está lá no fundo. Ora, e por leis aí da física, né, toda vez que a gente cutuca uma sujeirinha que está no fundo da água, parada, essa sujeira, ela vem à tona. Ela vem à tona e ela contamina tudo aquilo que parece puro. É quando o complexo eclode. Então, quando fala alguma coisa que mexe lá na nossa essência, aquilo vem à tona, aquilo nos toma. Então, aquela cutucada na lama faz com que ela contamine a água, e aí a água fica suja. Então, é nesse momento que nós deveríamos olhar que essa água não está totalmente pura, que existe ali uma lama, um lodo, algum aspecto ali sombrio, que nós precisamos trabalhar. E foi graças ao outro que nós pudemos ter contato, de perceber aquilo ali. Então, essa sujeira vem à tona, e ao invés de agradecer ao nosso irmão, nós ficamos irritados, com raiva, muitas vezes aí gerando até a mágoa. Existe um exemplo na literatura, que é o caso do Chico, que o Chico Xavier, certa vez, psicografou uma carta de uma senhora, do filho que ela havia perdido, e a senhora leu o livro ali, e não acreditou que aquela carta fosse do filho dela. Então, ela xingou o Chico, mas não apenas xingou, destratou ele na frente de todo mundo, ela cuspiu na cara do Chico. E o Chico, ele, obviamente, ficou muito assustado, irritado, provavelmente com raiva, porque era humano, né? E aí pegou o lenço para limpar o seu rosto. Nesse instante apareceu o Emmanuel. E o Emmanuel falou uma coisa que todo mentor fala para o seu guiado, né? Quando alguém lhe cuspir na cara, agradeça. Olha que coisa sensacional que o Emmanuel falou, né? Já pensou a gente no lugar lá? Quando alguém cuspir na cara, a vontade que a gente tem é de dar na cara da pessoa também, né? Talvez até de revidar da mesma forma. Mas vejam, essa fala do Emmanuel, ela tem uma explicação lógica, e a explicação, eu vou usar outra história para ilustrar isso. Conta-se que Buda, Siddhartha Gautama, o príncipe Sakyamuni, estava certa vez reunido com seus discípulos, quando ali, de repente, do meio dos seus discípulos, um se levanta, vai até Buda e lhe cospe na cara. E um dos outros discípulos, um que estava mais próximo a Buda, se levanta para defender o mestre. Mas eis que Buda fala, não deixa, tá tudo bem, deixa para lá. E aí Buda se retira, vai embora. No outro dia, eles retomam ali a assembleia deles, a reunião, e eis que aquele discípulo que cuspiu na cara de Buda se apresenta. Ele se apresenta muito envergonhado, porque ele não sabe o que deu nele, por que ele foi lá e cuspiu na cara de Buda. Talvez tivesse com um espírito obsessor ali, ou algo do tipo. Mas aí o Buda olha para ele e diz assim, não, meu amigo, sou eu quem deve te agradecer, porque ontem, quando você cuspiu na minha cara, vieram à tona sentimentos e emoções que eu não sabia que tinha. Né? Olha o Buda falando isso. Né? Então, quando você me cuspiu na cara, vieram à tona sentimentos e emoções
que eu não sabia que eu tinha. Então, eu fui meditar, fui refletir, e te agradeço, porque aquela pessoa que estava aqui ontem não está mais aqui hoje. Muito obrigado, meu irmão. Daí a gente entende o que o Emmanuel estava dizendo ali para o Chico. Quando alguém lhe ferir, te fizer alguma ofensa, agradeça, porque é a oportunidade da gente colocar em prática a nossa paciência, as nossas virtudes. É claro que o Buda, ele pôde perceber isso de um dia para o outro. Talvez nós demoremos mais, uma semana, um mês, um ano, uma encarnação. Aí vai depender do nível evolutivo de cada um. Mas é importante que nós entendamos esse convite que o outro faz quando chega até nós. E a mágoa, nesse sentido, que nós sentimos, ela é totalmente compreensível, porque faz parte do comportamento humano. No entanto, nós precisamos ressignificar, ou seja, olhar para aquilo ali de uma maneira diferente, tá? E o perdão, nesse sentido, ele deve ser algo quase que natural, porque o outro foi só instrumento ali da vida. Se não fosse ele, seria outro. Tá? Porque o problema nosso não está no outro, está em nós. Isso não quer dizer que nós devamos aí ser coniventes com o erro do outro. Não é isso. Como dito, isso quer dizer que o erro do outro fez emergir em nós, né, cutucando lá naquele recipiente, coisas que nós provavelmente não sabíamos que tínhamos, ou que, de certa forma, nós não queremos enxergar. Então, como no caso do Chico, da cusparada, nós deveríamos agradecer a esse irmão por nos mostrar que ainda tem muita sujeira dentro e que ela precisa ser tratada. Tá? Daí a necessidade de relevarmos a ação do outro. E quando eu falo assim, agradecer, não é sermos hipócritas. Ah, meu irmão, muito obrigado por cuspir na minha cara. Não é isso, né? O agradecimento aqui talvez seja no sentido de não revidarmos a ofensa, como nos mostra Jesus. Quando alguém lhe bater numa face, ofereça outra face. Quer dizer, não é para dar continuidade na violência, não é isso. Mas quando alguém lhe bater numa face, usando ali a face da violência, a gente mostra a outra face, que é a face do amor, que é a face do perdão. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. É um processo. Então, daí a necessidade de nós relevarmos a ação do outro. Então, nos casos mais graves, por exemplo, relacionados ao perdão, e até mesmo das obsessões que nós percebemos nas reuniões mediúnicas, nós devemos refletir que se o outro chegou e nos fez algo, é porque de alguma forma lá atrás, em outra existência, no nosso passado, nós também estávamos em débito com a vida, com a própria consciência, conforme nos informa a questão 621 do Livro dos Espíritos. Então nós estávamos, de certa forma, comprometidos com as leis divinas. Por isso Deus permitiu que essa pessoa, ou essas pessoas, né, que às vezes chegam em bando, a gente nunca sabe, chegassem até nós para cutucar ali, naquele lodo que estava lá no fundo. E quando essa pessoa ela fez isso, bom, agora foi ela quem se comprometeu com as leis kármicas e nos libertou, de certa forma. Agora, olha que interessante, como nós não entendemos isso e nós queremos continuar presos ali na briga, nós ficamos com raiva, e a raiva evolui para cólera, evolui para mágoa, que vai para ódio, para ressentimento, para vingança, quando na verdade, novamente, deveríamos agradecer porque nos libertou. Mas a gente não quer ficar liberto da coisa, a gente quer encrenca, né? A gente quer treta com a pessoa, né? A gente se sente tão ferido, tão humilhado, que a gente não deve gratuitas. Bom, porque estamos em provas e expiações, é natural que nos defrontemos com o mal, tá? Nem sempre o mal que nos chega vem para cobrar algo do passado. Veja nos trabalhos mediúnicos, né? Nós somos ameaçados, caluniados o tempo todo, né? Chega o espírito e fala assim, eu vou matar todo mundo aqui, eu vou pegar todo mundo, e você é o primeiro, já olha logo para o esclarecedor, para o dirigente do trabalho, e muitas vezes a gente sente ali as pessoas com medo na mesa mediúnica, né? Então nós somos ameaçados, caluniados o tempo todo. Temos algum vínculo com aquele espírito? Não, não necessariamente. Então veja, pelo simples fato de estarmos abraçando uma causa nobre, a bandeira do bem e do amor ao próximo, nós somos ameaçados, nós fazemos inimigos gratuitamente. Então muitos acham que tudo que nos acontece é por conta de problemas kármicos. Nem sempre. Algumas vezes é só consequência de vivermos em contato com pessoas que têm imensas dificuldades. Então passa a ser o nosso teste, a nossa aprovação, para que nos tornemos pessoas melhores. Tá? Nesse sentido,
Vale a pena recordar aqui a lição de Jesus a Pedro, que está lá no livro Jesus no Lar, pelo Espírito Nélio Lúcio, pela psicografia do Chico Xavier. Então, lá no livro Jesus no Lar, no capítulo 6, para quem quiser dar uma olhadinha lá depois, o capítulo chama-se Os Instrumentos da Perfeição. E nesse trecho do livro aí, é muito interessante porque, estando ali os apóstolos reunidos na casa de Simão Pedro, Jesus também estava lá, o Simão Pedro, ele chega ali, muito irritado à noite, tá? Falando que ele havia tido ali uma briga com seus parentes, e chama os parentes dele de rudes e tudo mais, né? Então ele conta que ele brigou com o tio dele, porque o tio dele fez ofensas a ele, e brigou com o primo também, e tudo mais. E aí, ele relata aquilo, e Jesus pergunta, bom, Pedro, mas o que você fez quando seus parentes vieram ali brigar com você? E Simão fala, mestre, eu coloquei cada um no lugar deles, né? Então eu expus ali as más qualidades do meu tio, falei que ele é sovina, falei que meu primo é mentiroso e tudo mais, e fui enumerando ali as qualidades negativas, né, se podemos chamar assim, dos meus parentes. E aí Jesus parou, olhou para ele e perguntou, Pedro, o que faz um carpinteiro na construção de uma casa? E aí Pedro respondeu, ora, mestre, ele trabalha. E aí Jesus perguntou, trabalha com o quê? E Pedro respondeu, usando ferramentas. E é isso que Jesus fala, muito bem, Pedro. Pois bem, as pessoas com as quais nós nascemos e vivemos na Terra são os primeiros instrumentos que nós recebemos de Deus para a edificação do reino dos céus em nós. Então, quando nós falhamos no aproveitamento desses instrumentos, que são elementos da nossa melhoria, é quase impossível que nós consigamos fazer de forma diferente, porque Deus nos concede os problemas da vida, de acordo com a nossa capacidade de lhes dar a solução. E aí Jesus comenta, veja, por exemplo, a ave. A ave, ela tem que fazer o ninho, tá? Mas ninguém lhe pede que ela faça outro serviço. A ovelha, por exemplo, também dá lã ao pastor. Mas ninguém exige o agasalho pronto. Ao homem também foram dadas algumas tarefas, que são a edificação do amor e da humildade, né, para a prática do bem comum, a fim de que nós tenhamos paz aqui na Terra. Então, Pedro, os parentes próximos de Jesus, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que nós vamos utilizar a benefício aí da construção do templo vivo e sublime dentro de cada um de nós. Enquanto o marceneiro usa suas ferramentas por fora, cabe a nós outros aproveitar as nossas por dentro. E aí Jesus arremete dizendo, então, Pedro, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é sempre um desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio da gente trabalhar e exercitar o perdão. E o doente é sempre uma lição a nossa capacidade de socorrer o nosso irmão. Então, aquele que se conduz bem junto dos familiares endurecidos, indiferentes, está aí se preparando com muito mais rapidez para servir à humanidade. Porque, de certa forma, comenta Jesus, se a paciência nos aprimora para a vida, o tempo tudo transforma. E aí Jesus finaliza dizendo assim, bom, Pedro, se nós não ajudarmos ao necessitado de perto, como é que nós vamos auxiliar os aflitos de longe? Isso está muito claro quando nós lemos um ditado grego, oriental, que diz o seguinte, antes de querer salvar a humanidade, dê 3 voltas dentro de casa. Isso acontece muito nos movimentos religiosos. Nós nos propomos aí a líderes, a salvadores das massas, pessoas para conduzir os outros, mas temos imensa dificuldade, né, de lidar com os nossos parentes, com o outro que está lá mais próximo de nós. Então falamos muito sobre o perdão, falamos muito sobre a caridade, e falamos sobre várias coisas, mas não conseguimos trabalhar essas coisas lá dentro da nossa casa, na vida de relação, no trabalho, até mesmo dentro da casa espírita. As pessoas estão brigadas, estão melindradas, quando na verdade poderiam tomar essa fala da noite de hoje uma reflexão profunda para perceber o que elas precisam corrigir nelas mesmas e não no outro, porque nós não vamos mudar o outro. Então, partindo aqui para a nossa reflexão final, para não estourarmos o nosso tempo, respondendo às perguntas iniciais. Primeira pergunta que fizemos,
O que define a minha relação com o outro? Ora, a minha relação com o outro, por tudo que falamos aqui, é definida com a relação que eu tenho comigo mesmo, ou seja, com os aspectos sombrios que existem dentro de mim. Então, o outro chegou e eu reajo de uma maneira inesperada e muitas vezes negativa, é importante que eu olhe que o outro chegou para fazer um convite para a minha reflexão, para que eu perceba que existam coisas que precisam ser mudadas dentro de mim. Então, nesse sentido, a divindade está nos favorecendo, está mostrando que nós precisamos treinar e mudar verdadeiramente coisas em nós, porque nós não vamos mudar o outro. E a segunda questão que nós deixamos aqui, por que Jesus disse 2 ou 3 e não apenas um naquela passagem, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ora, Jesus nos diz que é preciso que sejam 2 ou 3 para que nós evitemos o isolacionismo. O que é o isolacionismo? É tão bom a gente ser sozinho, né? Não tem ninguém para encher a nossa paciência. Mas olha que perigo que nós corremos. Jesus diz assim, que estar reunido em seu nome significa que nós entendemos a nossa realidade espiritual, nosso código, nosso DNA divino, e compreendemos que somos todos irmãos ligados por elos espirituais, por afinidade psíquicas, que somos atraídos uns para os outros, tá? Jesus exorta aqui que estará no meio de nós quando nós compreendemos essa verdade, tá? Que nós não iremos evoluir sem o outro na nossa vida. Isso fica muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Sede Perfeitos, lá no item 10, onde um espírito protetor nos diz assim, que o homem não vai conseguir praticar nenhuma caridade se ele viver isolado, porque é unicamente no contato com os nossos semelhantes, nas lutas mais árduas, é que nós vamos encontrar ensejo de praticar a caridade. E aí ele comenta dizendo assim, aquele, pois, então, que se isola, ele priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de se aperfeiçoar. Não tendo de pensar em si, a sua vida é a de um egoísta. O Kardec também comenta isso no Livro dos Espíritos, na questão 769. Ele diz assim, pergunta aos espíritos, por que o isolamento absoluto é condenável se o homem muitas vezes encontra nesse isolamento satisfação? E aí os espíritos respondem assim, resposta, satisfação egoísta. Há também homens que encontram satisfação na embriaguez. E aí os espíritos perguntam, você aprova isso? Deus não pode considerar agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a absolutamente ninguém. Então, devemos deixar o outro em paz e entender qual é o convite que o outro vem fazer para nós. Pararmos de tentar mudar os outros. O outro só vai mudar se ele quiser. Daí vem a máxima. Aquilo que eu não gosto em ti, eu vou corrigir em mim. Então, a única coisa que nós podemos mudar numa pessoa é a forma de enxergá-la, que eu espero que, a partir dessa nossa conversa hoje, possa surtir efeito aí em pelo menos uma ou duas pessoas. Então, vejam, olhar para dentro de mim mesmo e reconhecer que o único inimigo que existe é dentro de mim, não está fora, ele está dentro, nos meus complexos, na minha sombra, na minha falta de auto-amor, que é responsável aí pela falta de empatia pelo outro e na falta de compaixão. Então, quando eu consigo domar estes inimigos internos, ou até mesmo fazer essa transformação moral, como nos alerta Kardec, lá no item Os Bons Espíritos, né, falando do verdadeiro espírita, então eu percebo que não existem inimigos externos, são apenas irmãos de caminhada. E esses irmãos de caminhada mostram frequentemente aquilo que eu preciso mudar dentro de mim. O Jung, ele tem uma frase muito interessante, onde ele diz assim, mas o que vai acontecer se eu descobrir, porventura, que o menor, o mais admirável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim? Sou eu mesmo, e precisa da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar? Olha essa reflexão do Carl Jung, extremamente profunda, mostrando que o problema não é o outro fora, é o outro dentro. E aí o Jung nos diz também que as pessoas, quando estão educadas para enxergar o seu lado sombrio, elas aprendem também a compreender e amar os seus semelhantes, porque vivendo essa vida de relação, nós sabemos que o outro chega na nossa vida por alguma razão, e a razão é para que nós curemos a nós mesmos.
Para finalizar nossa conversa aqui, gostaria de citar uma mensagem do André Luiz, uma mensagem muito bonitinha, que está no livro Joia, pelo Chico Xavier. O nome da mensagem é Aproveite o Ensejo. Então, o André Luiz diz assim, não é o companheiro dócil que chega que exige a nossa compreensão fraternal mais imediata. É aquele que ainda tem dificuldade em domar a ferocidade da sua ira dentro do próprio peito. André Luiz continua dizendo assim, não é o irmão cheio de entendimento evangélico que precisa ali da nossa atenção. É justamente aquele que ainda não conseguiu eliminar ali a malícia no campo do seu coração. Não é aquele amigo que marcha em paz na senda do bem, companheiro de jornada espírita, que solicita o nosso cuidado insistente. É aquele que se perdeu ali no cipoal da discórdia, da incompreensão, sem força muitas vezes para retomar o caminho reto. E aí, André Luiz diz ainda, não é a criatura que respira no trabalho normal do nosso dia a dia, por exemplo, que requisita ali o socorro urgente. É justamente aquela que não teve recurso suficiente para vencer as circunstâncias constrangedoras da experiência humana e que muitas vezes acabou caindo no desequilíbrio. E, finalmente, o André Luiz termina essa mensagem dizendo assim, preste atenção, é muito provável que, por enquanto, seja plenamente dispensável a sua cooperação no paraíso. É indiscutível, porém, a realidade de que, no momento, o seu lugar de servir e aprender, ajudar e amar, é na Terra mesmo. Então, repetindo, é muito provável que, por enquanto, seja plenamente dispensável a nossa cooperação no paraíso. No entanto, diz André Luiz, é indiscutível a realidade de que, no momento atual da nossa evolução, o nosso lugar de servir, de aprender, de ajudar e amar, é aqui na Terra mesmo, onde? Em contato com os nossos semelhantes, ou seja, com o outro que está aí posto na nossa vida para que a gente possa evoluir. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela paciência de vocês. Retorno a palavra aí ao Alexandre, para suas considerações, Alexandre. Não, Paulo, acho que tem muito o que falar, né? Nós estamos comentando aqui, depois com calma dá para você ver, não dá para a gente colocar todos os comentários, mas acho, bom, a gente conversa muito isso, né, quando a gente está próximo e nós temos um pensamento muito parecido, né? Eu sempre digo que esse tipo de palestra, esse tipo de bate-papo, esse é o verdadeiro sentido de fazer a palestra, né, Paulo? É a gente fazer com que, no mínimo, desperte alguma coisa na gente, né? Em quem está fazendo a palestra e quem está ouvindo. Eu sempre digo que quando a gente assiste uma palestra, a gente assiste uma preleção, ou qualquer coisa no sentido em relação à doutrina, ou qualquer outra coisa, né? E nós olhamos e terminamos a palestra assim, ai, que bonito, que lindo. Eu me assusto um pouco, porque eu acho que aí a gente não entendeu muito bem o que o palestrante se propôs a fazer, né? Porque eu acho que sempre, quando a gente se propõe a falar sobre doutrina espírita, é sempre no sentido de algum tipo de melhora, algum certo tipo de despertamento, né? E eu acho que esse papo seu hoje, fora que você tocou num assunto que eu gosto muito, né, que você fez todo um link com a parte dos deuses e tudo mais, não sei o que, e isso me agrada demais. E assim, muitos dos comentários foram nesse sentido. E aí teve um dos melhores comentários, foi que eu acho que eu adorei, foi no finalzinho aqui, vou até ver se eu consigo caçar, que é o Edmilson. O Edmilson resumiu sua palestra. Resumindo, cuide da sua vida e deixe que cada um cuide da sua. E sigamos em frente para melhorarmos. Acho que ele pegou a sua 1 hora e fez com que a gente tente refletir, né? Alguém comentou, eu acho que a Ana e várias outras pessoas colocaram, que nós sabemos que é natural da nossa realidade ainda, que é sempre encontrar um motivo para os nossos erros, para os nossos defeitos, para as nossas dificuldades, né? E aí, quando a gente se depara com o espelho, né, e você foi muito feliz nesse sentido, é que eu acho que faz com que a gente repense muita coisa. E eu acho que você conseguiu tocar muito nesse assunto, e depois você vai perceber pelos comentários, a hora que você entrar, que eu sei que depois você vê,
foi muito nesse sentido. Então, eu acho que, eu sempre digo isso nos estudos, que eu acho que isso é o mais interessante e útil da doutrina, né? Eu sempre digo que, quando a gente vê terminar a palestra e falar assim, nossa, o que foi bom na palestra? Foi o poema que o Paulo leu no final. Falei, eu acho que não serviu muito. Bom, Né? acho que o palestrante espírita tem que ser sempre um provocador, né, Alexandre? Porque o palestrante espírita, ele passa por algumas fases. Primeiro, de autoafirmação, onde ele vai buscar poesias e frases feitas e tudo mais para impressionar, o que é justo e normal, até como marketing pessoal. Mas depois, como diz o Paulo de Tarso, né, quando nós somos crianças, nós gostamos de coisa de criança, mas quando a gente se torna adulto, as coisas de criança já não servem mais. Então a gente tem que deixar um pouco a vaidade de lado, o que é perfeitamente normal em todos nós, né? É claro que se alguém falar que não gostou da palestra ou algo assim, eu vou refletir, tá? Não vou ficar magoado com isso, tá? Mas tem pessoas que ficam, tá? E aí o importante é a gente pensar, né, que essa mensagem, onde é que ela me toca? E onde é que ela pode, principalmente, gerar alguma reflexão nas pessoas, para que as pessoas saiam dessa coisa da zona de conforto, porque o espírita tem muito isso, né? Em algum outro momento aqui, Alexandre, eu gostaria de falar sobre isso, né, sobre a tal da reforma íntima, que tem uma visão muito equivocada na doutrina espírita. Nós confundimos mudança de comportamento, de atitudes, de atos, com transformação moral. E são duas coisas muito, mas muito distintas mesmo. Então tem muito espírita indo para o mundo espiritual porque tem mérito, mas não se transformou moralmente. Ficou muito preso, às vezes, a essas coisas. Então é importante que a gente comente esses assuntos para cutucar aquele lodinho lá na água, para que ele venha à tona, né? Eu acho muito interessante quando a pessoa sai, às vezes, indignada da palestra. Não concordei com o que o palestrante falou. Ótimo, pesquise, reflita, né? Qual que é o seu contexto, qual que é a sua avaliação a respeito disso. Essa é a ideia, deixar uma reflexão para as pessoas, né? Mas principalmente para mim, já que a gente estuda esse tema, né, e você sabe disso, quando a gente está falando sobre um tema, aquele tema nos toca profundamente. De repente, é algo que já chegou para a gente, ou vai chegar, né? Então a gente está se preparando para isso, né? E essa reflexão do outro, como você comentou aí, é importante que a gente entenda que é no sentido de entender por que o outro chega, mas também de não nos fecharmos, de acolhermos o outro. Tá? Então, no primeiro momento, talvez nós não consigamos acolher o outro. A gente tem que entender que é acolhendo o outro que a gente entra naquela máxima de dando que se recebe. Então, nós estamos praticando a lei de amor, entendendo que o outro tem dificuldade. E, de novo, lembrando que nós somos o outro na vida do outro. Então, o inferno são os outros. Okay. Exatamente. E nós esquecemos, né, Paulo? É isso que eu falo, a gente sempre olha o lado de lá, né? O outro é o meu problema, o outro me incomoda, o outro... e a gente esquece realmente de que é isso. E você tocou no assunto, e claro que nós vamos marcar esse bate-papo sobre reforma íntima. Logo começou a pandemia, meu irmão estava começando, empolgado, começando a querer fazer palestra e tal. Pô, ele rodeou, eu falei, vamos fazer. Mas eu nunca fiz, lá está um monte de pessoal que... O pessoal já está acostumado, tem um público muito grande e tal. Eu falei, problema seu, se vira, estuda e vai falar. O máximo que vai acontecer é as pessoas não gostarem. Se você tiver conteúdo, sem problema nenhum, só não fala bobagem. E aí, o primeiro tema que ele veio, que ele me propôs, foi só, vamos falar de reforma íntima? Eu falei, primeiro você muda o tema da palestra. E aí a gente começa a conversar. E aí o tema da palestra, inclusive, foi reforma íntima ou transformação moral. E a gente acabou discutindo muito sobre isso. E eu acho que a doutrina espírita, infelizmente, né, e a gente já conversou sobre isso, está virando, não sei nem se chega a ser dogma, mas estão virando alguns bordões que a gente está repetindo e tem ouvido palestrantes falarem, né? O Paulo Fernandes ontem comentou uma citação do Rossandro Klinge, que muita gente começou a replicar, e alguém colocou na página falando sobre isso e tal, ele falou, Alexandre, vai totalmente contrário o que a doutrina, o evangelho nos diz. E aí pode ser sido o Rossandro Klinge, eu, você e tal, vai contra o que o evangelho está dizendo, está equivocado, pelo menos dentro da doutrina.
e a gente acaba indo muito nesse embalo, né? E eu acho que está começando a acontecer muito isso. E quando a gente toca nessas feridas ou nessas verdades absolutas que muitos criaram, né, nesses bordões que viraram, eu sempre digo que para mim a pior de dentro do movimento espírita é, olha, nós temos uma fé raciocinada, e eu falo isso, sem raciocinar, já tem alguma coisa errada. Então, eu acho que essa história da reforma íntima e transformação, eu acho que isso acabou virando também um grande bordão, sem a gente pensar, né? Olha, tem que fazer reforma íntima e tal, mas o que é, né? Da onde que é, como é que eu faço, o que quer dizer essa reforma íntima, né? Eu já não gosto da palavra, enfim, mas eu acho que é papo para mais do que uma hora. Eu acho que uma hora só não consegue, a gente não consegue falar. Sim. Eu vejo, assim, Alexandre, muitas pessoas se apropriaram do conhecimento espírita, e a gente tem esquecido de estudar Kardec. Então, toda vez que eu tenho dúvidas sobre alguma coisa, eu pego o Evangelho, eu pego o Livro dos Espíritos e procuro não fugir dali. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses ídolos que a gente muitas vezes elege no movimento espírita, porque eles têm ideias próprias, eles têm pensamentos, eles têm ideologias políticas. E eu já vi muita gente colocando ideologia política dentro das falas espíritas. Isso é muito perigoso. Nós não podemos trazer a política para dentro da doutrina. Nós temos que levar o espiritismo para dentro das instituições, para dentro das filosofias, mas nunca o contrário. Porque o Kardec alerta sobre isso na Revista Espírita em 1862, falando do cuidado que o espírita precisa ter com a política. É preciso, primeiro, que nós reformemos as instituições, que nós evangelizemos, que nós eduquemos, para que aí o homem de bem formado ali, pela educação moral, e aí ele comenta, não é a educação que dá os bons costumes da sociedade e tal, mas a educação que faz homens e mulheres valorosos de bem, para que aí essas pessoas, atuando na sociedade, nós possamos aí lá na frente eleger com muita segurança e cuidado para que elas conduzam aí os destinos do nosso país, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, e a regra é simples que a gente deveria seguir. Primeiro, Kardec, tá? Depois, obviamente, se alguém puder acrescentar algo ao pensamento espírita, a gente vai, mas tomando sempre muito cuidado com as falas das pessoas, porque elas estão, como nós falamos aqui, revestidas de histórias pessoais, revestidas de entendimentos e filosofias que talvez, se a gente olhar com um certo cuidado, é isso aí que você falou, às vezes não tem muita relação com a própria doutrina espírita, tá? E lembrando, né, Paulo, e isso é um cuidado que eu sei que você tem, a gente tem, algumas pessoas muito próximas têm, eu sempre digo isso, às vezes a gente dá umas escapadas, mas eu sempre digo que a gente precisa tomar muito cuidado com a opinião do Alexandre, né? Sim. Do Paulo, do Rodrigo, enfim. Isso eu acho que é um bate-papo, você sentado conversando. Olha, eu acho que isso pode ser daquela maneira, mas eu acho que quando você vai para frente de um público, ou agora na internet, há 5 meses fazendo isso, que aí o risco é maior ainda, né? Eu falo, olha, eu acho isso, e a gente evitou muito, nós estamos passando esse momento, você deve ter acompanhado essa história da menina do aborto e tal. Eu acho que tem que tomar muito cuidado, né? As pessoas estão virando, eu não ia usar um termo errado, mas as pessoas estão colocando Bíblia, Livro dos Espíritos embaixo do braço antes de empatia, antes do olhar humano, antes de qualquer coisa, e mesmo assim, sem estudar profundamente o que está falando, né? Eu pego uma determinada frase, uma determinada questão do Livro dos Espíritos e sento em cima daquilo e defendo a minha posição, né? Na verdade, eu estou usando a doutrina para defender o que eu acredito. E isso que você tocou na política tem acontecido diariamente, né? Eu sento em cima da minha opinião e tento justificar com que a doutrina tem, encaixa uma determinada fala ou uma determinada questão para justificar os meus abusos, os meus absurdos, né? Ou até para defender determinada ideologia, né? Sim, para defender muito a minha opinião, né? Defender o que eu acredito, né? Não é o que é verdade, né? É a minha verdade, né? Como diz Kardec, na dúvida, devemos nos abster e esperar com o progresso aí traga luzes a essas questões que a gente não tem certeza ainda, né? Porque nada de errado a gente falar que não sabe responder algo, né? Aliás, é prudência.
já que a gente não sabe, não tem certeza, né? Enfim, vamos ouvir aí o que a espiritualidade nos traz logo à frente. Mas é assim, Alexandre, né? O movimento espírita é feito de pessoas. Nem me fala. E nós corremos o erro também, às vezes, de cair nessas armadilhas do nosso ego, né? Isso faz parte, né? Faz parte do nosso processo também. Bom, Paulo, mais uma vez, obrigado. E claro que vamos marcar esse bate-papo, porque aquilo que eu te falei, isso foi uma discussão muito grande. E acho que é um assunto que tem que ser conversado muito dentro da doutrina, para a gente fugir desse mesmice, dessa coisa que alguém falou, eu começo a replicar. Eu acho que tem acontecido muito isso com vários temas da doutrina, né? Hoje eu estava conversando com um amigo, tem um vídeo fantástico, aquele do orelhão, que recebe a mensagem do Chico, né? Acho que há 2 anos atrás foi esse evento, e toda hora está na internet, né? E a pessoa fala, a gente precisa tomar cuidado, porque as pessoas transformam isso naquela verdade absoluta, de que o telefone toca de lá para cá, e a gente esquece da evocação e tal. Tem gente, calma, faz uma coisa de cada vez. O movimento foi fantástico, a ideia foi maravilhosa. Depois a gente vai para o outro lado, né? Não dá para a gente atropelar. Então, eu acho que esse bate-papo a gente pode fazer, bom, a gente vai fazer com certeza, e aí a gente troca mais ideia. Paulo, obrigado de novo. Gente, quem está acompanhando, só lembrando, aquilo que eu falei no comecinho, né, o Paulo está lá nos Estados Unidos, era para estar com a gente presencial aqui, por isso que a gente marcou no segundo semestre, como sempre ele vem 2 ou 3 vezes por ano, e esse ano a gente já tinha marcado a segunda, e por conta de tudo isso, por conta profissional, o Paulo está lá mais uma vez com a gente, de lá batendo papo, extremamente proveitosa, Paulo. Então, obrigado de novo pelo carinho de sempre, né, pela palestra super agradável e super esclarecedora. Depois, com calma, você pode ver os comentários, muita gente se identificando ou se questionando o que é o melhor. Então, obrigado mais uma vez. Gente, a todos, amanhã está o aviso aí, mas nós temos Estudo Livre dos Espíritos, com a participação do pessoal que assiste, com pergunta, com comentário. Hoje eu vi 2 amigos de infância assistindo, até o Niltinho, o Talmazinho e o Niltinho Braga assistindo. Estou ficando surpreso, os caras estão... Acho que eu vou converter os caras, viu, Paulo? É o outro chegando, né? Mas, ó, esse Niltinho era bom, ele não vive, deixa ele lá, depois nós acertamos a vida dele mais para frente. Paulo, obrigado, viu? Boa noite. Boa noite a todos, até amanhã.